Beleza? Tudo certo, irmão? Tá tranquilo o áudio aí? Tá bom, bem bom, Tá vindo certinho. Beleza. Tá tranquilo aí? Tá, só difícil botar esse fone na orelha, né, cara? Tem que ser aqueles headphone, pô. Sim, pô. Preciso um daquele, esse aqui incomoda muito essas orelhas amassadas. Ô, diz aí, pô, e esse decreto aí, esse documento que o governador mandou, que mandaram hoje, chegou a dar uma olhada já, não? Cara, eu acabei de receber, aí tava ajeitando as coisas aqui pra fazer a live contigo, eu não li tudo ainda, só soube que tá liberado a academia, né? Aham. Vou dar uma analisada nisso depois. Eu dei uma olhada por cima ali, mas tem umas regras, 2 metros de distância, alguma coisa assim, eu não consegui entender direito, tem que dar uma olhada com mais calma, né? Vou dar uma olhada nisso, a gente tem que ver certinho como voltar, fazer um plano de ação, talvez reduzir turmas, algumas mudanças, pra tentar voltar logo, né? Tá todo mundo precisando. Bom, mas vamos lá, vamos começar aí, ô Feijó. Claro, irmão, tu que manda. Cara, a ideia aqui é a gente fazer uma live de uns 50 minutos, 55 minutos. A galera que quiser lançar alguma pergunta pode mandar aqui na caixinha de pergunta, que a gente vai responder no final. As perguntas que foram feitas lá no Instagram, eu já anotei algumas aqui, tá? Algumas já estavam aqui, então vai pegar leve, né, cara? A sequência. Não, vai ser pesado, pô. É como se fosse pra entrar na faculdade. Pô, aí não. Mas vamos lá. Para começar, ô Feijó, diz aí, cara, teu nome completo, qual cidade tu nasceu? Essa era uma das perguntas também que estavam lá, tá? E com quantos anos tu começou a treinar jiu-jitsu, irmão? Eu sou daqui de Blumenau mesmo, cara. Jean Carlos Feijó, a galera chama só de Jean Feijó. E nasci aqui em Blumenau mesmo, por eu ser ligado a uma equipe de Floripa antes. Muita gente achava que eu era de Florianópolis, né? Mas era só um vínculo de equipe que a gente tinha mesmo. Mas sou blumenauense mesmo, meu pai também é blumenauense, só minha mãe que veio de fora, né? E eu treino jiu-jitsu desde os 18 anos, faz uns 5 anos então. Mais ou menos, uns 3 anos e meio. 3 anos e meio por aí. E quem é que foi teu primeiro professor de jiu-jitsu, irmão? De jiu-jitsu foi o Carlos, cara. Eu não lembro, Carlos Júnior, se eu não me engano, gente boa pra caramba, ele dava aula na academia Black Belt. Que era do Duda na época. Sei. Legal. Deve lembrar. Onde eu tive contato com jiu-jitsu, eu não consegui me manter treinando por muito tempo. E no início eu tive algumas idas e vindas, assim, né? E por que tu começou a treinar jiu-jitsu? Tu lembra ou não? Cara, eu acho que o mesmo motivo da maioria da minha geração, né? De ver o Royce Gracie, carinha pequeno no UFC, batendo nos grandão, eu também como era pequeno, né? E aí me encantou aquilo, a maneira como ele lutava, de saber que era um brasileiro e estava se destacando, me chamou muito a atenção. Mas até então eu morava num bairro distante, assim, né? E de uma condição bem difícil. Para mim era difícil sair lá do bairro, da região, então não tinha. Lá eu fiz capoeira, fazer outras atividades, mas não tinha acesso. E aí quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz era jiu-jitsu. Só que na época eu ganhava meu salário, eu lembro, meu primeiro salário deu R$170. E aí meu patrão me completou, fez 200, falou que eu tinha trabalhado legal. E aí eu pagava 50 de jiu-jitsu, então imagina, 25% do meu salário era só pro jiu-jitsu. Aí eu não consegui manter por muito tempo e fui tendo que levar de um jeito ou de outro enquanto dava, assim. Entendi, pô. E aí esse primeiro tempo que tu treinou, tu lembra mais ou menos quanto tempo foi até tu voltar de novo? Cara, foi bem pouco, 2 meses, bem pouco mesmo. Bem pouco. Entendi. Bem pouco. E cara, antes de tu treinar jiu-jitsu, tu falou que já tinha praticado outras modalidades de luta, algum outro esporte também. Como é que era a tua atividade física, assim, antes do jiu-jitsu? Cara, eu jogava futebol ruim pra caramba, mas gostava de jogar, entrava divertido nos times. Cara, andava de bicicleta, jogava bola, brincava. Criança de rua, assim, né? Brincava na minha rua direto. Então o esporte em si mesmo, capoeira eu fiz durante 1 ano e pouco, gostava muito, me dediquei muito no período que eu fiz capoeira. E o restante era de futebol só na escola, assim. O colégio que eu estudava também não tinha ginásio, não tinha quadra, a gente não tinha muito
muito esporte lá, né? Quando eu comecei capoeira ainda era um projeto que existia, como tem da Pro Família hoje, na época chamava Criança Forte. Aí tinha capoeira, futebol, vôlei, algumas atividades em associações de moradores, né? Foi quando eu comecei a treinar um esporte mesmo levado a sério. Ah, entendi, pô, massa. E, cara, a gente sabe aí, mas eu queria que tu compartilhasse com a galera que antes de tu ser professor de jiu-jitsu, cara, qual é a tua formação? O que era o Jean Feijó antes de ser professor de jiu-jitsu aí, assumir, né? Depois mais pra frente eu vou estar falando um pouco mais, mas quem era o Jean Feijó antes de ser o profissional que hoje é? Cara, às vezes eu tento lembrar da minha vida sem o jiu-jitsu, eu não consigo lembrar de muita coisa, vou te falar a verdade, cara. É difícil separar hoje a minha vida do jiu-jitsu. Mas quando eu comecei no jiu-jitsu, eu não tinha ambição nem no jiu-jitsu, nem na vida particular profissional, assim, eu era muito acomodado, digamos assim. E a minha primeira ambição no jiu-jitsu era virar faixa azul, né? Pensava, cara, será que um dia eu vou ser faixa azul, cara? Pensava, olhava os azul graduados, na época, tu lembra? Não... Pô, eu lembro de um campeonato que tinha faixa roxa lutando, todo mundo, porra, hoje vai ter luta de roxa, né? Era só branco e azul, né? E aí os azuis eram top que a gente via. E na vida profissional também, nunca fui de ter muita ambição, assim, né? Aí, quando eu comecei no jiu-jitsu, logo depois eu senti uma necessidade de estudar mais, mas eu não tinha não sabia para que eu tinha nascido ainda, não tinha encontrado a minha missão. Aí eu optei por fazer administração. Daí minha primeira faculdade foi administração, com habilitação em marketing, que eu gostava muito. E, pô, não me arrependo nada de ter feito, foi muito válido para minha vida, eu uso muito hoje o meu estudo também. E antes de me dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu, aí eu trabalhava com comunicação visual, trabalhei durante uns 15 anos com comunicação visual, um período de empregado, o maior período de empregado, depois eu montei a minha própria empresa, e aí fazia faculdade e dava aula e treinava depois das 10 da noite, era a minha rotina diária. Uma vida um pouco corrida, né, irmão? Cara, não, bem corrida. Não que hoje tá calmaria, né? Mas naquela época era correria total, né? Verdade, irmão. Era correria, mas era... Cara, eu lembro que depois que eu engrenei mesmo no jiu-jitsu, eu lembro que de eu ter ficado 2 semanas sem treinar jiu-jitsu. E naquelas 2 semanas eu comia muito, ficava estressado. Eu digo, cara, não posso ficar sem treinar e voltei. Quando tu acostuma numa correria dessa, é difícil depois mudar a rotina, né? Uhum. Cara, o Marquinho falou aqui que se tu quiser umas aulas de futebol, ele pode te dar. Ele falou que ele é fera. Cara, eu nem jogo mais futebol pra não machucar. Hoje com meu joelho mesmo não dá mais não, cara. Mas, cara, eu vou te falar assim, ó. Se eu melhorasse um pouquinho, eu era ruim, tá? No futebol, quando eu era jovem. Só que depois que eu comecei no jiu-jitsu, treinar bastante, daí na faculdade de educação física teve a matéria de futebol, eu tinha melhorado um pouquinho, cara, por causa talvez da habilidade do jiu-jitsu, de treinar coordenação motor, eu tinha ficado menos pior no futebol também. Mas já ainda assim... Tinha gandula, já ficava naquelas posições. Já era o penúltimo a ser escolhido já. E aí, irmão, e diz aí, cara, pra galera, como é que tu enxergava o jiu-jitsu quando tu era faixa branca, assim? Como é que tu via o jiu-jitsu naquela época? Cara, na verdade, assim, tudo era muito diferente, né? Não dá para dizer que era pior ou melhor, porque eram outros tempos, né? E a gente via mais como um esporte de luta mesmo, para trazer confiança, para praticar luta, que era uma paixão minha desde criança, ficava brincando de lutinha, via todos os filmes do Van Damme, que hoje a galera nem sabe mais quem é Van Damme, e via filme de ninja. Pô, a gurizão da época sempre se apaixonou por luta, né, cara? E a minha vontade era de fazer. Então, o jiu-jitsu para mim sempre foi, até minha faixa roxa, assim, sempre foi paralelo na minha vida. Nunca tinha sido um foco de eu dar aula ou de eu ser competidor. Eu fazia mesmo porque eu gostava, porque eu tinha grandes amigos dentro do jiu-jitsu. Meu professor era um grande amigo meu e eu gostava muito de estar no tatame com a galera, assim, mas nunca fui um cara muito ambicioso, nem até a roxa, assim, nem no lado de professor, nem do lado de competição. Eu gostava mesmo de treinar, de estar com a galera no tatame. Entendi. E também naquela época, Jean, tinha pouca informação, assim, não tinha rede social, o negócio era meio... tinha que comprar revista, né? Tinha que comprar as videocassete ali para assistir as lutas, na madrugada passava lutas de MMA, né? Então era um pouco menos informação, né, irmão?
Cara, eu lembro que a gente juntava às vezes na casa do professor para assistir um vídeo, uma fita cassete do VHS, né? Uma VHS do Fábio Gugel, que era onde tinha algumas posições que tinham acesso, né? Porque não tinha acesso, era raro ter um seminário de alguém realmente relevante, não relevante, eu digo assim, de nível mundial, assim, na região, e o nível do jiu-jitsu aqui era bem limitado, assim, não digo fraco porque era o que o pessoal tinha de conhecimento, assim, né? Mas era legal pra caramba, era muito massa, era uma vibe diferente, assim, era bem massa. Gostia muito de estar no tatame. Hoje tu vendo o Jean Feijó faixa branca, com o mínimo de informação possível, sem muita ambição no jiu-jitsu, né? E vendo um faixa branca hoje que treina ali contigo, que começa a treinar contigo, assim, qual é a diferença que tu consegue observar em primeiro contato que tu consegue ter, assim, tipo, do Jean Feijó faixa branca e desse aluno que tá chegando na tua academia com a mesma idade? Cara, é um misto de emoções, assim, sabe, de pensamento, porque, primeiro, assim, de nível de ensino, de novo, né, cara, não criticando, não questionando a qualidade do professor da época, mas é porque o nível de informação que se tinha na época era limitado, né? Então, eu fui aprender de regra na faixa roxa, cara. Eu competia de branco e azul, eu acabava, olhava pro árbitro para ver quem tinha ganho a luta. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu tentava pegar o tempo inteiro, não sabia que era raspagem, passagem, e só ia, né, cara? E hoje o aluno já sabe as regras, já conhece mais o movimento, ele entende, a gente tenta fazer ele entender o porquê que ele está fazendo cada movimento, que fica mais claro no ensino dele, né? E há um tempo atrás não tinha tanta informação e a maneira como se ensinava era um pouco diferente, né? Então eu acho que hoje o Branca ele tem muito mais informação e condição de evoluir do que a gente tinha naquela época, de novo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas porque as informações que a gente tinha, né? E aí ainda vemos um faixa branca hoje com 3 meses de treino e fala assim, professor, não estou evoluindo. Meu, dá vontade de dizer, tu vai ver que não está evoluindo. Cara, eu estou 18, 20 anos e acho que não estou evoluindo também, tu quer evoluir em 3 meses, cara. Esse é uma outra sensação também. Eu acho que hoje o faixa branca já entra querendo saber tudo, querendo pegar e não tá com aquela... Mas isso não é uma característica só do faixa branca, eu acho que é no mundo geral. As pessoas muito focadas lá na frente no resultado e não curte agora. Então o cara já entra preocupado com a faixa azul, em ser campeão, e depois da aula, não sei o que, e esquece de curtir o jiu-jitsu, de realmente estar de cabeça aberta no tatame para aprender, né? E tu acha que isso aí, cara, é devido a esse excesso de informação que hoje tu tem e facilidade também, né, cara? Que hoje tudo aqui tu consegue assistir uma aula, cara, lá dos Estados Unidos, da Europa. Tu acha que é esse o motivo da galera querer acelerar, às vezes, até atropelar alguns processos ali naturais, né, da modalidade? Cara, perfeita a colocação. Eu acho que hoje a grande questão, e aí na questão do ensino no geral, inclusive no jiu-jitsu eu penso dessa maneira, não está mais tu entregar a informação, mas tu ensinar a interpretação dela e o filtro, né? Por exemplo, hoje não adianta eu vir para uma aula e ficar passando 300 variáveis de raspagem de la riva. Porque meu aluno, ele vê no YouTube, no Instagram, o dia inteiro, raspagem de la riva de um monte de cara técnico fazendo. Então, o que eu tento ensinar para ele? Cara, a de la riva ela é boa para isso, as mecânicas do movimento são essas pegadas servem para isso. É legal trabalhar uma pegada de perna por causa disso. Se você não está com controle de lapela, é difícil de manter a postura. Então, eu tento ensinar para ele mais o conceito da posição, porque ele entende a mecânica dela, e aí depois ele pega essas informações que ele tem a rodo e ele consegue filtrar o que se encaixa. Eu uso muito essa pegada, então essa raspagem é boa para essa pegada porque eu gosto de lutar desse jeito, entendeu? Então eu acho que a gente precisa adaptar e os alunos precisam ver que não é vendo posição no YouTube que ele aprende. Ele precisa primeiro aprender a interpretar aquela posição e filtrar, porque nem tudo que é bom para mim é bom para ti, bom pro outro. Muda muito, né, a visão de cada um da luta, principalmente no jiu-jitsu, em que tem vários tipos de guarda, vários tipos de luta por cima, posturas de luta. Então é infinito, então cabe mais
a gente tem que entender os filtros e os conceitos do que excesso de posição, na minha opinião, né? Não, perfeita colocação. Eu acho que eu também sinto às vezes essa necessidade do aluno de querer ultrapassar, às vezes passar por cima de algumas etapas, mas eu também não julgo ele, mas pelo fato de hoje a internet está, né, às vezes chega até a prejudicar a evolução desse aluno. E eu concordo contigo nesse sentido aí, que o conceito ele tem que predominar nesse caso, né? Muito bom. E hoje, só para concluir, assim, e hoje eu vejo a grande riqueza do jiu-jitsu, né, pela quantidade de informação de posição que tem e até de conceitos também, que já está ficando bem esclarecido para todo mundo. Eu curto muito a parte estratégica do jiu-jitsu, tentar entender a mente do adversário, de traçar estratégia para o teu jogo, de finta de posição. Então, e um outro detalhe que eu vejo que só a experiência te dá mesmo é eu sei aquela posição, mas aquela força naquele ponto, naquele giro, e isso tu só pega com muita luta, com muito tempo de treino. Não adianta o professor te passar, ele vai falar 1000 vezes pra ti, e às vezes eu falo pro aluno, depois de um ano ele vem falar, pô, cara, aquele detalhe da puxada que tu falou, eu consegui fazer e entendi agora. E isso aí é só a experiência de estar no tatame ralando que a gente pega mesmo, né? O conceito das alavancas ali realmente, eu sinto bastante essa dificuldade também de fazer com que o aluno entenda isso, né? E é mais ou menos o que tu estás falando aí também, né? Massa, cara. Hoje, tu é marido, tu é pai, tu é coach, tu é professor e tu é líder de equipe, e além disso tu também é proprietário de academia. Então tu falou que tua vida era corrida. Hoje então nem se fala, né, irmão? Fala aí como é que o Jean faz para gerenciar isso tudo, cara? Como é que funciona essa divisão de horários? Aí eu sei que, tu é um baita pai, tá sempre presente com a tua mulher, com a tua esposa ali, presente com teus alunos. Como é que tu faz para gerenciar tudo isso aí, irmão? Cara, eu tenho as melhores pessoas do mundo do meu lado, irmão. Essa eu acho que é a grande sorte que eu tenho na minha vida. Minha esposa cuida de toda a parte financeira. Se tu me perguntar quanto é que é a minha mensalidade, eu não sei te falar, cara. O preço do kimono, não sei. Então, a minha esposa que administra a academia pra mim, que cuida das coisas. Eu sou muito de ter ideia, de querer fazer e botar em prática, e ela vai organizando, vai, como a gente fez o camp lá, vou fazer isso, tá. Ela já pega, separa os pratos, o número de pessoas, organiza valor e mão na roda pra mim. Daí aqui na academia, cara, tem muito professor bom, eu dou poucas aulas hoje em dia. Na verdade, agora eu comecei a dar mais aulas até, mas eu tenho excelentes professores que trabalham comigo e assim, quando eu aprendi com muita dificuldade a quando delegar alguma coisa, eu realmente confiar e deixar a responsabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, Jiu-Jitsu Kids da minha academia tá na mão do Henrique, é uma coisa que eu não me estresso, e tem problema, ele resolve, se não consegue, daí sim eu ajudo, né? A parte de Jiu-Jitsu feminino, a Leandra tá cuidando agora, o Maitai, o Bolinho, é um cara, sensacional, um irmãozão meu que... Cara, então eu acho que o grande detalhe é de trazer pessoas boas pro teu lado, né? E uma coisa que eu aprendi também, que me ajudou muito, foi a ter foco, né? Quando eu resolvi viver do jiu-jitsu, eu fui fazer educação física, né? Me formei em bacharel e licenciatura. Eu fiz curso de professor de boxe com a Confederação Brasileira de Boxe e com a FECA Boxe. Fiz curso de treinamento funcional, comecei a dar aula de MMA também. Aí eu cheguei uma hora e parei, cara, eu amo o jiu-jitsu. Deixei todo o resto que tirava o meu foco de lado, foquei no jiu-jitsu e hoje eu me concentro muito mais no trabalho do jiu-jitsu da equipe, a academia, minha esposa toca para mim. Os cursos de coach, de PNL que eu faço mesmo para trabalhar com meus atletas, para trabalhar com os meus alunos. Então hoje eu foco muito mais no jiu-jitsu, né? E o período que eu tô em casa, eu tento ficar o máximo presente com a minha filha, eu tento ficar todo dia de manhã com ela e à tarde. Tem horários que eu não pego aula particular, não pego aula para dar, a galera pede, mas não, esse horário é da minha filha. E eu tento dividir da maneira que eu consigo, cara. Falta tempo, é difícil, mas cara, se o cara não fizer, vai ficar para trás, tem que correr atrás da máquina.
É, isso aí, não, legal, cara, legal, porque às vezes tu se depara com uma situação onde que o teu aluno, né, às vezes até um amigo teu vem, pô, reclamar que tá sem tempo e tal, e é legal tá passando isso aqui, porque muita gente que às vezes que está nos assistindo, eles dão desculpa, né, porque não tem tempo e acha que o professor tem uma vida, né, com mais tempo, que é mais tranquilo para ele, mas é legal falar, né, quantas funções que tu assume e tudo isso tu tem que gerenciar dentro de 7 dias na semana, 24 horas por dia, como todo mundo, né, irmão? E sem falar que tu sabe da minha rotina, né, a tua não é muito diferente, a gente quase não tem final de semana, ou é campeonato, ou é seminário, ou curso. Durante o dia, pô, começa de manhã, tem os intervalos, depois aula à noite até tarde, chega em casa, atender os alunos no WhatsApp, Instagram, e aí tem que ver seminário, campeonato, graduação. Cara, é muita coisa para cuidar. Às vezes o aluno pergunta se trabalha ou só dá aula, né, cara? E, pô, aí realmente a parte de dar aula, a parte tá no tatame dar aula é a minha diversão. É minha realização de vida, de meia hora que eu piso no tatame, eu esqueço tudo, cara. E realmente eu gosto muito de dar aula. O meu trabalho mesmo é extra tatame. Essa é a parte que me consome mais. Não, legal. E tu desenvolve um monte de projetos, né, irmão? Desenvolve, cria e põe em prática, né? Isso que é legal. Cara, às vezes eu falo pra minha esposa assim, não, mas pô, fica tranquila que tá acabando o camp, daí já vai dar uma tranquilizada. Ela fala, daí tu já vai fazer outra coisa, cara. Tu não para, pô, camp, graduação, é seminário, daí é evento e vai fazer o que, né? O que ferrou o calendário foi o europeu no começo do ano, né? Daí final do ano que o cara podia dar uma relaxada ali entre Natal e Ano Novo, tem que ficar treinando, dando atenção, botando os alunos para treinar também. É uma loucura, né? Vamos lá. Entre o treinamento físico, técnico, tático, tu também desenvolve a programação neurolinguística com teus alunos, né? Com teus atletas, alunos e tal. Explica de forma resumida o que é a programação neurolinguística para a galera entender melhor. Eu já participei de 2 seminários que tu fez, né, de programação neurolinguística, sou muito fã e por isso que eu queria abordar esse assunto aqui. Pô, legal, cara, é um assunto que eu gosto muito. Primeiramente, o que me levou para esse lado, né, cara, foi ver que o jiu-jitsu é mais mental do que físico, né? Então eu senti a necessidade de começar a entender mais como funcionava a cabeça dos meus alunos e a minha mesmo, né? E comecei a estudar mais esse lado aí. Daí fui conhecer a programação neurolinguística, o coaching group e alguns trabalhos assim e comecei a me aprofundar nessa área. A programação neurolinguística, ela é basicamente uma remodelagem do teu software mental, né? Digamos que teu cérebro é um hardware, né? O equipamento que tu tem, que de nós é igual. Nós dois temos basicamente o mesmo cérebro, mas a gente tem programas diferentes instalados, né? O teu às vezes funciona com Windows tal, o meu com outro, e tu usa uma maneira para ver o jiu-jitsu, eu uso outra. Então às vezes tu acha praia muito legal, eu já não gosto de praia, eu gosto de montanha, tu não gosta de frio. Então a gente tem às vezes a mesma máquina, né, o mesmo cérebro, mas programas instalados nele que fazem enxergar a vida de maneira diferente. E a programação neurolinguística, ela te dá a possibilidade de tu reprogramar o teu cérebro. Então muita gente às vezes começa eu não vou conseguir, não dá para mim, tem aquela barreira, aquela crença limitante de que ele é incapaz, de que dinheiro não traz felicidade, de que ele é inferior. E várias crenças que a gente tem ao longo da vida, e a programação neurolinguística vem para desfazer isso. E a gente sabe que o entendimento mesmo, o pensamento, até a gente falou disso na live de ontem, ele sempre grava no teu cérebro através de emoção. Então não basta tu passar o comando para a pessoa, tem que conseguir atingir o ponto do cérebro ou transferir através de uma emoção, né? Sem querer me prolongar muito, assim, um exemplo bem claro, legal, é assim: eu fui lá e fiz uma prova e fui mal na prova. Aí eu começo a falar assim, porra, eu não consigo fazer prova, eu fico nervoso, me dá um branco. Aí quando eu vou fazer uma outra prova, eu começo a pensar nisso, vai me dar um branco. E aí realmente eu queria esse branco. E aí eu tenho mais uma sensação ruim, uma tristeza de ter ido mal. Aí reforça que eu sou ruim na prova, daí aquilo vira uma verdade na minha cabeça. E inconscientemente eu acabo me sabotando, desde a parte do estudo até a hora de fazer a prova. Que acredito que todo mundo que está aqui na live já fez alguma prova, que aí depois pegou, olhou assim, cara, como é que eu errei isso? Como é que eu errei essa questão, né?
E é porque às vezes tu cria esses brancos e tu te bloqueia porque tu tem esse travamento mental. E a programação neurolinguística, ela procura entender isso e curar isso sem querer fazer voltas e muito trabalho. É reprogramar e daqui para frente e mudar a cabeça nesse sentido, né? Mas o que realmente pega a gente, é uma coisa que a gente debateu ontem, é que isso é treinável, né? Então, às vezes, eu chego e falo para ti isso, como tu foi no seminário, a gente viu a informação, mas tu só pegar aquela informação é como se eu tivesse chegado numa aula e te ensinado, te mostrado, ó, Alexandre, assim faz o birimbolo. Aí tu só viu e vai lutar. Tu não vai conseguir executar, porque tu não praticou aquilo. E o cérebro é a mesma coisa. Então, não basta tu saber uma informação e tu acha que tu vai botar em prática. Porque tu precisa realmente treinar aquilo, precisa acreditar em ti, treinar a confiança, treinar as vitórias para realmente conseguir botar em prática aquilo, né? E tu usa diversas ferramentas também. Eu tive acesso a algumas delas através dos seminários que eu participei. Até tá na hora de fazer outro seminário. Tem mais gente pedindo, eu vou fazer logo. E tu usa essas ferramentas com os teus alunos, com os teus atletas, para eles ir praticando. Como tu falou que é importante a prática também, né, cara? Não só saber na teoria, mas também praticar. E aí tu usa através de ferramentas da PNL ali, para ele estar praticando isso, é isso? Sim, eu trago às vezes artigo, eu trago no começo do ano uma meta, cada aluno meu preenche a meta que ele quer atingir naquele ano e de um lado, do outro lado o que ele vai fazer para atingir aquela meta e o que eu posso fazer para ajudar ele a atingir. A gente faz roda da competência, que faz tu ter uma visão geral pode ser da tua vida, ou pode ser do jiu-jitsu também. A gente faz, eu tento sempre dar um feedback depois do final da aula, eu tento dar feedback individual também para os alunos. Tento trabalhar a cabeça deles o tempo inteiro. Na porta da minha academia tem uma placa escrita que daqui para frente é proibido falar, eu não consigo. A gente tenta o tempo todo fazer esse trabalho mental, né? E porque, na minha visão, o jiu-jitsu ele é uma ferramenta de transformar a vida das pessoas. E quanto mais eu puder atingir essa parte mental, mais resultado eu vou ter. Porque se eu falo do jiu-jitsu como atividade física, eu estou concorrendo com academia, com dança, com qualquer outra atividade física, com corrida na rua, né? Agora, se eu falo do meu jiu-jitsu, um transformador de vidas que te dá confiança, te dá raciocínio, controle mental, controle emocional, que ele te faz virar uma pessoa vencedora, guerreira, e todo o valor que tu sabe aí. E aí, então o jiu-jitsu não é uma atividade física qualquer, ele é muito mais que isso, né? Eu agrego valor no meu trabalho e na minha profissão. E eu tento usar diariamente nas aulas isso, passar para meus professores, a gente usa muito a questão da PNL o tempo inteiro, até na maneira de transmitir a informação, né? Se eu falo para ti assim, cara, eu preciso treinar mais. Só eu falar eu preciso treinar mais, eu já tô com aquela carga de preciso, de ser obrigado, de ser ruim. Agora eu falo pra ti, cara, eu quero treinar mais. Muda até a maneira como eu falo, né? Então às vezes o aluno vem assim, professor, eu preciso. Cara, precisa não, tu quer? Não quer? Quero. Então fala, eu quero. Não, professor, eu quero treinar pra ganhar, entendeu? E aí já muda a energia dele, a vibe dele, tudo isso já muda. Então a gente tenta assim trazer sempre que possível a PNL para agregar na nossa aula. Falo demais, né, cara? Desculpa. Não, irado. O que tu tá falando aí é muito bom, porque poucas pessoas têm esse acesso, né? E até ontem, inclusive na live que eu tava fazendo com o Pedro Rocha, ele falou que ele tinha contato direto com os caras, com a seleção olímpica de wrestling, seleção olímpica de polo aquático, e ele falou isso durante 3 anos, quando ele ingressou nessa galera ali das Olimpíadas, né, na seleção brasileira. Ele ficou durante 3 anos fazendo um trabalho só mental, cara. Além dos treinos físicos, o mais importante era o mental. Então ele falou que esse é o grande diferencial dele hoje. O que diferencia ele como atleta é o trabalho mental que ele fez, né, há anos atrás. Então é legal que essa informação é uma informação nova para nossa região, tu tá entendendo? Então é legal tu estar abordando isso aqui, porque tá compartilhando com uma galera aí começar a buscar mais essa ideia. Massa. Cara, às vezes o aluno fala assim, eu vou treinar pra caramba pra ganhar, pra ser campeão mundial, por exemplo. Eu digo assim, cara, treinar pra caramba jiu-jitsu vai te deixar no nível dos top, né? Mas o que vai fazer tu ganhar a tua cabeça? Porque cara, todo mundo treina muito hoje em dia, todo mundo conhece muita técnica, muito detalhe, né? E
eu fazia as escolhas certas, eu conseguia organizar minha cabeça para pensar, para ter calma, para tomar a decisão correta na hora certa. É o mental, cara. Tu vê o Roger Gracie sendo campeão peso absoluto, fazendo raspagem de tesoura, montada e estrangulamento, as primeiras aulas de faixa branca. Mas a hora de fazer, a força que ele aplica, o controle mental que ele tem, cara, é isso que faz a diferença. Então, realmente é um diferencial e a gente precisa pensar mais isso, assim, ó. E eu sinto muita falta dos atletas perceberem isso, cara, porque às vezes tu tenta propor alguma coisa assim, a galera não dá valor, não percebe a importância disso. Aí depois vai o André Galvão, o Mário Reis, o Fábio Gugel fala, daí o cara vem, porra, o cara lá falou um negócio tal, eu digo, o cara te falou isso há 10 anos, cara, e tu não presta atenção, pô. E eu sinto falta dos atletas perceberem isso, né? É verdade, cara. Eu demorei muito tempo pra aprender isso aí, cara. O meu professor sempre falava isso, cara, parada tem que estar na tua cabeça. E eu demorei muito tempo pra desencadear isso, sabe? Tinha muito medo, principalmente da quantidade de lesão que eu já tive no esporte. Então, eu sempre tive esse medo, assim, cara. Tinha medo de me machucar e acabava atrapalhando todas as minhas lutas e até meus treinos, entendeu? Mas, cara, que legal essa abordagem. Quando eu treinava 2 atletas para MMA, e aí tinha um deles que era um monstro e, cara, todo treino o cara se machucava. Aí um amigo meu que é professor de yoga, o Leandro Hauser, ele veio falar para mim, foi a primeira vez que tive contato com autossabotagem, né? Ele falou, cara, isso aí é autossabotagem, o cara tá se machucando para se prejudicar. Eu falei, cara, ele não ia fazer isso. Ele falou, não, já não é consciente, cara, isso é inconsciente. Eu vou fazer um trabalho com ele. Aí ele fez um trabalho, cara, umas 2 semanas depois o cara não se machucava mais, cara. Era todo treino, um dedo torcido, um joelho, alguma coisa, mas o que era? Uma autossabotagem inconsciente. Daí depois perde a luta, é porque, pô, não consegui treinar por causa do meu dedo, do meu joelho, né? Então a gente começa a criar isso, cara, e inconscientemente a gente comete essas sabotagens, né? Como eu tava falando pra minha esposa esses dias, ela machucou o joelho no final do ano passado e não parou de treinar, né? Eu e ela, né? E ela não parou de treinar. Aí ela veio falar pra mim assim, sabe por que eu não parei de treinar? Daí eu falei, por quê? Dela assim, porque tu ia falar pra mim que é desculpa. Eu tinha parado por desculpa do joelho. Aí eu falei assim, aí tu parou? Daí ela assim, não, eu continuei. Então eu falei, tu conseguia continuar, se tivesse parado realmente era desculpa. Aí ela ficou pensando assim, pô, pior que é verdade, né? Cara, se dá pra tu fazer, faz e não arranja desculpa, cara. E não começa a luta, tô machucado, tô aqui ou lá. Acostuma a não dar desculpa, perdeu, tá machucado, não fala nada, luta a si mesmo, se pegar, bate e vai de novo. E aprender a não dar desculpa é um bom caminho já pra treinar a cabeça e ser mais vencedor. Então a gente já deixou até uma dica aí pra galera, ó. A primeira dica é não dar desculpa, pô. É isso aí, cara. Eu já vim com desculpa armada, já começar a luta, bate na mão, tô com o joelho machucado. Cara, nem luta. Esse é o cara que tem que desconfiar, né? Que vai te machucar. Que vai vir com o triângulo voador, né? Ei, mas diz aí, pô. 2019, tu teve um atleta lutando o Mundial lá na Califórnia. E tu acompanhou esse atleta lá, né? Dois atletas. 2 atletas, desculpa. Quem era o segundo? Eu sei do... O William, que fez consultoria pro William ainda, cara. Tá, é verdade. Pô, o William faixa azul, verdade. E de que forma, vai ficar brabo que tu esqueceu dele, hein? Pô, vai ficar brabo. Ele tá trabalhando, pô. Ele tá trabalhando no coronavírus, pô. Nada, só investindo. De que forma essa experiência contribuiu aí pros teus futuros projetos, pô? Tipo, cara, é o sonho de todo atleta lutar o campeonato mundial e todo professor é de ter um atleta lutando o campeonato mundial, né, irmão? E de qual forma, assim, com essa experiência que tu teve de estar lá, de ter atleta lá lutando, de tu ter participado, sentido aquela vibração, visto de perto a quantidade de atleta, né, é absurdo lá. E qual a experiência que tu trouxe da bagagem, assim, para tu desencadear teus futuros projetos, para tu pôr em prática teus futuros projetos? Diz aí. Cara, a primeira coisa é que abre a tua cabeça de um jeito que todo mundo fala pra ti, mas tu só aprende quando tu realmente vai, né? Tu vivencia um período fora do Brasil. A experiência de estar lá, cara, é incrível, assim, o evento é gigante, os caras que são teu ídolos tudo lá, da nova e da velha geração, e
o nível das lutas, pô, chega uma hora que não sabe para onde tu olha, tem cara top lutando e luta importante acontecendo. Isso aí é fantástico, cara, fantástico, a energia do lugar, assim. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ter representante lá. Os dois que foram lutar realmente eram dois atletas duros, mas infelizmente não conseguiram ter o resultado que a gente queria. E o nível do jiu-jitsu hoje é muito, muito alto, né? A gente sabe o quanto é concorrido lá na pirâmide, o quanto é difícil ter um bom resultado lá. Então, estar participando já foi muito legal. A gente quer cada vez estar mais presente, mais perto do pódio de pontuação e cada vez crescer mais. Mas a experiência de estar lá é incrível, a energia, as finais, as torcidas berrando, cara, é sensacional. E a experiência de fora do Brasil foi que mais me marcou, né? Me chamou muita atenção. O cuidado com as pessoas, a educação, a preocupação em as coisas funcionarem bem, cara, isso me chamou muita atenção, sabe? Eu nunca tive muita vontade de conhecer os Estados Unidos e foi meio que na sorte. O Henrique estava liderando o ranking ali da faixa marrom. Aí eu falei, cara, se tu ganhar eu vou contigo. Daí ele ganhou, passou no visto, eu falei, cara, agora eu vou ter que ir. Aí a gente conseguiu o visto, deu tudo certo, foi e realmente fiquei encantado, foi uma experiência incrível. Não, massa. E cara, e daí, 2019 passou, 2020, tu já no começo do ano se jogou pra Portugal, acompanhou uma galera ali, levou uma galera pra lutar o Campeonato Europeu. E vivendo essa experiência dos dois eventos, cara, do Mundial e do Europeu, com atletas competindo, né? Cara, assim, ó, no teu ponto de vista, quais as maiores diferenças dos dois eventos? Sendo uma no continente europeu lá, cara, a galera da Europa, tu teve aquele convívio com aquela galera, e a galera dos Estados Unidos, assim, qual a diferença que tu pôde observar nesses dois eventos, mano? Cara, a questão da galera, claro que o Mundial, a magnitude do evento é algo incomparável. Vendo em vídeo não se tem noção de quando tu tá lá, né? Mas a galera no final acaba sendo a mesma, né? Os caras que chegam nas finais são os caras que estão na final do PAN, do Europeu, do Mundial, do Brasileiro e o nível é altíssimo, né? Esse Europeu bastante estrangeiro pegou pódio, bastante atletas de fora fizeram lutas duríssimas. O evento incrível, o ginásio top, mas eu achei um pouco pequeno, apertado, sabe? Tava meio lotado assim, mas evento grandioso mesmo, assim, a organização do evento, a confederação, a IBJJF tá com uma organização de competição muito top, assim, um nível muito alto. E cara, dois grandes eventos. O Mundial, claro, maior, magnitude dele, mas o Europeu também foi uma grande experiência estar lá. E aí rever, tava o Cachopa lá, o Toto, meus amigos de lá, conheci mais uns amigos da Europa lá fazendo trabalho agora. Pô, tá bem legal, cara. Não, massa. Já deu aquela vontadinha de, se Deus quiser, a gente vai ter nossa primeira filial logo lá na Europa. Não, massa. E como é que tá esses teus alunos? Isso aí era a próxima pergunta, na verdade. Como é que tá teus alunos lá na Europa, lá? Pô, o Cachopa, o Totti, como é que eles estão lá? Eles estão morando na Irlanda ainda? Como é que tá? Cara, o Cachopa tá no Brasil, né? Ele recebeu uma proposta, talvez ele volte para lá, mas para trabalhar no ramo de gastronomia, né? Que é a profissão que ele se formou. E o Toto tá morando lá, o Toto tem cidadania, né? Então ele tá morando e, se Deus quiser, em breve a gente vai abrir uma filial lá. Eles estão treinando lá na academia do Jorge Santos, que é um baita professor, tem uma equipe muito forte lá na Irlanda. E aí fazem uma parceria, ajudam lá também. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai ter a nossa própria filial. Não, massa. O Guilherme tá aí presente aí com nós, pô. Ah, tá aí o Toto, irmãozão. Tem o Lucas, que também tá na Polônia agora. Também a gente tá pensando alguma coisa em breve, trabalhar para lá também. A gente tá com essa visão de expansão, porque a gente chegou a uma oportunidade lá e a gente acha que é uma hora de explorar. Os Estados Unidos está bem povoado, né, já de jiu-jitsu, e a gente acha que a Europa é um mercado que dá para explorar legal. E se Deus quiser, a gente vai conseguir começar esse trabalho lá. Não, vamos sim, pô, sem dúvida nenhuma. Torço pra isso e torço também que tu me leve pra dar um seminário lá. Amém, irmão. Fechou. Ei, deixa eu te perguntar, cara.
com essa situação que a gente está vivendo hoje, ô Feijó, cara, possivelmente aí os grandes eventos desse ano eu acho que estão praticamente cancelados ou vão ser adiados aí. Eu não sei certo o que a Confederação pretende, né? Porque eu vejo se adiar o Pan-Americano, o Mundial, para segundo semestre, vai ficar tudo muito encalhado para o ano que vem, os outros eventos, enfim. Mas vendo aí talvez que um possível cancelamento, tu acha que vai aumentar esses eventos de luta casadas, de GP, e como é que tu vê assim, como é que tu planeja botar os teus atletas nesses grandes eventos, mano? Não tô dizendo de luta casada, tá? Ou GP, enfim. Cara, a gente tá com atleta num evento que agora foi adiado, né, mas estava para acontecer aqui no estado. E 2 eventos a gente tem já atletas que já estão cotados para participar, mas são eventos do estado que vão trazer atletas de fora, né? E esses eventos grandes, o caminho de entrada é IBJJF, né? O Mundial, os brasileiros, esses eventos grandes são onde a gente realmente tem a oportunidade de entrar, né? Eu costumo falar para meus atletas também, quando tem oportunidade de lutar com estrela, cara, não olha como um cara top para enfrentar, olha como uma oportunidade de fazer uma boa luta e começar a aparecer, porque é cada vez mais concorrido, né? Então vão surgir mais eventos de vários níveis, mas um evento desse aí de 100K, cara, tem que estar bonito no ranking, né? É verdade, pô. E então, mas tu acha que, cara, se cancelar isso aí, vai ter uma oportunidade maior desses eventos ganharem mais força, esses eventos de luta casada, por exemplo, se a confederação não realizar ou mais o Pan-Americano, o Mundial, né? Esse ano, tô dizendo. Tu acha que esses eventos de luta casada venham a crescer mais? Então, cara, eu acho que, na verdade, assim, ó, eu não sei como te dizer, eu acredito que a oportunidade tem, mas uma grande questão que vai pegar é a crise econômica que o mundo vai estar, né? Então, tipo, empresas que investiriam nesses eventos talvez não vão querer dar esse dinheiro para investir agora. Os próprios organizadores de eventos, né, com medo de que o público não vá ou que não compre o pay-per-view. A gente tem que primeiro ver qual o rumo que vai dar essa temporada parada, né, para ver a questão financeira, porque eu acho que a oportunidade tem, com certeza, não tendo esses eventos aí, a galera vai estar querendo lutar e aparecer de alguma forma, que é importante, né? Mas tem que ver também se vai se viabilizar isso, né? Talvez mais eventos com premiações menores, né? Mas eu acho que é uma oportunidade legal, mas tem que ver se o mercado vai absorver isso, né? Entendi. E, cara, aqui na cidade, tu e o professor Marquinhos são os técnicos aí, né? Os atuais técnicos dos Jogos Abertos, né? E tu já tem alguma coisa do governo, se vai acontecer os Jogos Abertos esse ano, se eles pretendem fazer? Eu sei que eles não têm nada ainda, não tem um resultado, uma resposta, né? Quando vai voltar e tal. Mas tendo em vista que as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem, tu acha que os Jogos Abertos vão acontecer esse ano, no teu ponto de vista? Cara, a FESPORT está esperando ainda, né, para ver o andamento da crise, até que ponto vai, mas eu acredito que vai sim, assim como alguns eventos acontecem, né, como veio a outubro, depois de uma grande crise em Blumenau para tentar reunir o povo, a galera, talvez seja a hora do povo catarinense também se unir numa competição esportiva, alguma coisa aí para celebrar essa vitória sobre a pandemia. E eu acho que eventos, por ser estadual, um pouco mais fácil de organizar, sendo que Santa Catarina é um estado organizado, né? Então talvez ainda seja viável de participar. Mas tudo depende do quanto que isso vai abalar economicamente o estado, as pessoas, a indústria, a região, né? Tudo, né? E como é que vocês pretendem fazer essa seleção aí dos atletas esse ano? Tem um monte de gente aqui de Blumenau, e só para a galera tá sabendo como é que vai funcionar a seleção esse ano. Cara, a gente, ano passado, os 2 últimos anos a gente chamou todo mundo para participar e fez da forma mais clara e aberta possível, e ainda assim a gente ouve reclamação, né? Então a gente conversou na fundação. O que a gente vai fazer é organizar agora a seletiva, aí depois a gente repassa para a fundação a data, daí a fundação vai fazer os convites nas academias para participar,
para daí sim a gente tá isento de depois ouvir que não foi convidado, alguma coisa assim, né? Então a gente pretende fazer dessa forma, e a nossa ideia inicial é manter o time do ano passado de base, e aí nessa seletiva colocar mais uma ou duas pessoas em cada categoria. E aí nesse trabalho dos treinamentos a gente vê quem está melhor, porque nem sempre numa luta só a gente consegue definir, né? Tem que ver o histórico, o quanto o atleta ele tem um hábito de competir, um rendimento bom em competição. Também os 2 últimos anos a gente fechou categorias com 2 atletas e acabou que os 2 não puderam lutar e tivemos que trocar atleta de uma categoria para outra. Então é bem complicado de fazer isso. E um outro ponto também é que o atleta que medalha esse ano tem a possibilidade de ganhar bolsa no ano que vem. Então ele provavelmente teria que representar a cidade de novo no ano que vem. Eu teria esse dever ou direito, né? Então tudo isso a gente tem que analisar. Mas a ideia é trazer todo mundo para fazer junto, para participar, a gente ser, como a gente sempre foi, o mais aberto possível, né? O que acontece é que a gente não tinha investimento, então não tinha como eu alugar um ginásio, contratar árbitro de fora, a gente fazia tudo no amor, no coração, então eu tinha que fazer dentro de uma academia, tinha que ser os árbitros que são as pessoas da região e todo mundo sempre da forma mais clara possível, né? Mas nunca se agrada a todo mundo, né? Eu lembro até no primeiro ano, cara, que foi tipo uma correria, porque foi tudo muito em cima do laço ali, e aí, vocês tiveram que se virar nos 30 para conseguir juntar os atletas, né, fazer seletiva. Foi correria. Comprar kimono. Fazer a compra de kimonos, eu lembro que, foi bastante corrido para vocês aí, não que ano passado não foi corrido também, claro que foi, né, mas o primeiro ano eu lembro que, foi uma loucura, irmão. Cara, é uma loucura boa que a gente gosta, né? E vou te falar, cara, que é um evento que eu vou te, assim, no calendário, cara, é um evento que eu não quero abrir mão de participar. Eu acho que assim, o espírito daquilo ali é diferente, assim, entendeu? Eu acho que é um campeonato diferente por você estar lutando com faixas coloridas e estar representando tua cidade. Eu sempre sonhei com isso, né, cara? E o jiu-jitsu, infelizmente, nunca tinha chegado onde chegou. E é muito gratificante, mano, estar ali e ter vocês aí também como os 2 representantes da cidade. Eu fico bem feliz, mano. Cara, assim, eu vou te falar que trabalhar com o seu Marquinhos é massa pra caramba. O cara entende muito de competição. Eu aprendi a respeitar mais o trabalho dele e a equipe dele toda. A galera realmente muito competitiva e somou muito pra mim. Foi uma grande experiência e é uma parceria que tem dado bons resultados, assim, cada um com a sua característica. E ano passado a gente conseguiu fazer, apesar de a gente ter separado masculino e feminino, mas todo mundo trabalhando em parceria com todo mundo, os atletas ajudando, a galera empenhada. A gente fez uma estratégia legal ali no absoluto que deu tudo certo, né? Chegamos bem no absoluto também, em várias categorias. Cara, é realmente um trabalho diferente do comum. E as pessoas têm que entender isso, né? Porque todos os anos eu tenho algum estresse porque eu tenho que separar o técnico do professor. Eu, como professor, eu quero desenvolver meus atletas, quero dar oportunidade, quero jogar eles, mas como técnico da cidade eu quero atleta pronto que me dê resultado. Não, é diferente, né? Não tem como eu querer favorecer por amizade ou por gostar. É difícil e as pessoas têm que ter esse entendimento aí que no jiu-jitsu até então, por sempre ser separados em equipe, não existia, né? Mas é um desafio legal, cara. É um desafio legal que eu curto bastante, curto desafio. Massa. Cara, vou entrar num papo aqui agora eu quero saber um pouco mais de ti. Assim, tu começou a treinar, com 18 anos, então isso era mais ou menos em 1973, mais ou menos, né? Por aí, 74. Não é mentira. Cara, assim, como é que tu enxergava o jiu-jitsu entre os anos 2000 e 2010? Como é que, no teu ponto de vista, tá? De 2010 a 2020, como é que tu vê o jiu-jitsu daqui pra frente, irmão? Cara, eu assim, eu caí de professor meio que de paraquedas, assim, né, cara? Meu professor tinha um tatame, a gente treinava em alguns lugares que acabou fechando, depois foi para outra academia. Aí ele vendeu o tatame e a gente estava sem ter onde treinar. Daí eu pedi para ele se eu poderia alugar uma salinha e montar um tatame para a gente treinar, né? Eu e os meus amigos que tinham ficado na equipe. E eu era faixa roxa na época. Daí a gente começou e se alguém viesse ia treinar junto, né?
Aí a galera começou a vir. Aí chegou um dia que rolou um campeonato interno numa academia, amigo meu convidou para levar os alunos. E aí meus alunos treinavam pouquíssimo tempo, né, cara? Aí um só ganhou, todos os outros perderam. Eu falei, cara, eu vou treinar essa galera para ganhar o próximo campeonato. E aí comecei a estudar mais jiu-jitsu e treinar e gostar de dar aula. Daí o próximo campeonato já foi melhor e depois melhor e melhor. E cada vez eu gostando mais dessa parte, me realizando como professor, porque como aluno eu competia, ficava tenso e ganhando ou perdendo eu não tinha uma alegria assim de uma satisfação, sabe? Hoje em dia ainda eu participo às vezes de algum campeonato, eu tenho brasileiro, sul-americano, mundial da JJE, vários eventos, mas a minha realização mesmo é ver o meu aluno ganhar, né? E eu me descobri nessa época. Aí dali pra frente eu fui levando por amor mesmo, gostava muito do que eu fazia, até chegar ao ponto de eu pensar em viver do jiu-jitsu, né? Aí eu já era faixa preta, aí eu comecei a pensar mesmo dessa maneira, né? Aí no começo eu enxergava como um desafio, eu pensava, cara, eu vou ver como é que dá, eu vendi a empresa que eu tinha, guardei aquele dinheiro, eu falei, eu vou viver do jiu-jitsu enquanto esse dinheiro me manter, depois eu tento ver o que eu faço, né? Só que graças a Deus começou a dar certo, né? Não certo de financeiramente bem, mas de eu conseguir me manter. E, cada vez gostando mais, me apaixonando mais por isso. Aí fiz educação física também, comecei a fazer outros trabalhos voltados para o jiu-jitsu. E, cara, desde que eu comecei, eu nunca passei um ano sem investir, sem aumentar alguma coisa, ou aumentar CT, ou aumentar tatame, ou trocar de sala, ou ampliar, ou viajar para levar atleta. Sempre nessa correria, assim. E hoje, cara, eu tenho uma vida muito boa, graças ao jiu-jitsu, não de ostentação, mas de ter uma vida de poder proporcionar as coisas para minha família, assim, que eu gosto. E sou muito satisfeito com o que eu já conquistei, mas, cara, eu acredito que o grande boom do jiu-jitsu ainda está para acontecer. Agora que a coisa está se organizando, e por isso a importância de a gente se organizar, ter metodologia, ter um posicionamento de mercado, ter um entendimento de competição, de qualidade de vida, de saber lidar com criança, porque o jiu-jitsu ele é uma ferramenta incrível, cara, cada vez mais ajuda as pessoas a combater depressão, ansiedade, melhorar a qualidade de vida, transferir confiança. Cara, é uma coisa que a hora que as pessoas descobrirem isso, e até por isso essa campanha na rádio que a gente vem fazendo em parceria, a hora que as pessoas começarem a perceber isso, cara, as academias de jiu-jitsu vão lotar e a gente vai ter um mercado gigantesco aí pra frente para explorar, né? Eu acho que, cara, a gente tá no começo. E eu acho que isso que hoje é a nossa preocupação vai virar uma chave nas pessoas do quanto é importante o abraço, a proximidade, o contato físico. Eu lembro que quando eu fazia educação física, a professora falava assim, tentem promover para os seus alunos atividades que as pessoas tenham contato físico. E aí eu pensava, cara, a minha atividade é contato físico o tempo inteiro. E é uma coisa que falta muito nas pessoas hoje em dia, e talvez com essa pandemia que a gente viveu, esse confinamento faz as pessoas dar mais valor para isso, sentir mais falta do contato humano, uma freada, né, naquela vida corrida que todo mundo vem fazendo. Eu acho que isso que hoje é uma crise vai ser uma grande oportunidade de a gente mostrar como o jiu-jitsu realmente é incrível para essas pessoas que estão passando aí por essas dificuldades hoje. Irado, mano. Cara, pra gente encerrar aqui, o Feijó, dentro do tempo que a gente tinha combinado. Cara, se quiser passar, irmão, tô aí, tá? vai cair a live, pô. Deixa eu te falar aqui. Cara, deixa uma mensagem aí, cara. Tem vários professores aqui, uma galera que pratica, uma galera que deseja começar a competir também, ou começar o jiu-jitsu. Deixa uma mensagem de apoio aí para essa galera que tá passando, né, por esse momento agora complicado aí de isolamento. Mas, cara, uma mensagem aí, a mensagem do Feijó, assim, aquela mensagem pra gente fechar a live com chave de ouro. Pô, que responsabilidade aí, irmão. Pega a bola e faz o gol, pô. Pô, que levantada. Cara, assim, o que eu posso dizer para as pessoas tentem olhar as coisas sempre pelo seu lado positivo, né? Como no jiu-jitsu, a função do meu adversário é trazer problema para mim, né? E a minha função é resolver os problemas que ele me coloca e tentar superar na luta. A vida é do mesmo jeito. E eu já passei por várias crises, problemas,
conflitos, de pensar em parar, em largar tudo, e depois de dar a volta por cima sempre foi melhor. Então, galera, a dica aí é que o conflito, o problema vem para a gente crescer, para amadurecer. O problema está aí, a questão não é se eu vou conseguir sobreviver, é o que eu vou fazer para sobreviver ele, para estar melhor, focar na solução, ter uma mente positiva, tirar as lições que a gente pode tirar disso, né? Eu acho que a gente tem bastante lição para tirar aí, de ter uma reserva, de se precaver, de se organizar, de se valorizar mais e ver essa oportunidade aí que vai surgir no mercado e a gente cada vez mais valorizar o nosso jiu-jitsu. Para quem é atleta, para quem é praticante, começar a observar, galera, o quanto que o jiu-jitsu é importante na sua vida. Não reduza o jiu-jitsu à medalha, à vitória, à finalização. Isso é minimizar essa arte marcial incrível. Comece a olhar o jiu-jitsu como um todo, como ele transforma a sua vida, como ele te deixa melhor, como ele faz tu ser mais tolerante, mais confiante, mais positivo, mais guerreiro, batalhador pelo que tu quer, não desanimar perante desafio como esse que a gente vive e aprender que medalha passa, vitória passa, luta passa, mas amizades, maturidade são as coisas que ficam. E pra galera que quer dar aula, que é professor, compartilhar uma frase de um grande amigo meu, Fábio Matos, que ele sempre fala: cara, tu quer viver do jiu-jitsu? Primeiro vive pro jiu-jitsu. Primeiro planta, primeiro constrói alguma coisa, primeiro faz um trabalho, cara. Não tenta chegar já querendo colher, sentar na janela, achar que porque o cara lá tá bem, eu vou estar bem também. Cara, é um trabalho de formiguinha, tu passa 1000 pessoas, ficam 10 e esses 10 depois é 20, e depois é 15 de novo. E é um trabalho lento, de longo prazo, não existe fórmula milagrosa. É trabalho duro fazer a coisa acontecer, mas principalmente plantar, que aí serve para todo mundo, né? A galera fica focada em chave, em faixa, medalha, ter aluno, ter equipe grande. Galera, primeiro treina, vive jiu-jitsu, aprende, se dedica, planta, que depois você colhe. Não, massa, pô. Tu terminou com um começo que a gente falou lá dos faixas brancas, né, irmão? Porra, muito legal esse link que tu fez aí. Jean, a gente tem tinha ensaiado um roteiro desse jeito. Entendi. Já tinha visto antes, né? Tinha calculado o tempo. Deixa eu só... Tem uma pergunta aqui, pô. Deixa eu abrir ela aqui, peraí. Manda lá. Tem... qual a melhor... Academia de Jiu-Jitsu hoje com esse cenário que estamos vivendo. Jean, você abriria uma academia de Jiu-Jitsu hoje com esse cenário que estamos vivendo? Hoje não, mas a partir do dia 1º já pode. Isso aí, hoje não adianta. Cara, cenário é isso, cara. Enquanto um chora, outro vem de lenço. Enquanto um vê problema, outro vê solução. Abre com diferencial. Agora vai abrir, talvez a academia possa abrir, vamos ver como é que vai funcionar, mas vai ter escola fechada, de repente a oportunidade aí dos filhos ficarem na academia enquanto o pai trabalha. Cara, tem que buscar a solução onde tem problema e não é uma crise que vai fazer tu desanimar, cara. Se tu já apanhou tanto na vida, é só mais um obstáculo para enfrentar, irmão. É isso aí. Mas então tá, irmão, quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade aí nessa noite, por ter compartilhado tudo isso aí com a gente, cara. E saiba aí, né, que o tanto que eu te admiro aí como profissional, como pessoa, e por isso que eu queria que tu estivesse aqui junto com a gente, mano. Obrigado, tá? Pô, irmão, eu que agradeço a oportunidade. A gente às vezes é tão corrido, nem os alunos não conhecem muito da nossa história, então a oportunidade de falar um Ô, irmão, desculpa, cara, caiu aqui, brother. Mas encerra a tua linha de pensamento ali, do quanto que tu curte esse tipo de... Esse é o propósito do papo de graduado, na verdade.
Ele queria mostrar um pouco mais de quem é o professor Jean Feijó, né? Além dos tatames, entendeu? Saber um pouco da tua história, de como tu trilhou essa história até aqui. E esse é o conceito principal aí do nosso programa. Mas fala aí, conclui pra gente encerrar. Não, eu ia dizer que achei muito bacana essa proposta. Muitas vezes o aluno treina contigo, tem uma visão e não conhece da tua história, quem tu é como pessoa fora do tatame, aí é uma maneira da gente mostrar um pouco isso, e até para as pessoas de fora, né, que a gente sempre vê eu me acostumo muito com a decepção da galera, né, às vezes eu tô no lugar, a galera fala, esse aqui é meu professor de jiu-jitsu, da galera me olha assim, pô, desse tamanho assim, né, então a galera sempre tem uma visão de que professor de jiu-jitsu às vezes é marrento, brigão, alguma coisa que... E quanto mais a gente puder mostrar o outro lado, né, de que é uma pessoa comum como todo mundo, sonhador, e eu acho que isso é válido. Te agradecer a oportunidade, dizer que admiro muito o teu trabalho, como eu tinha falado antes, teu trabalho, da tua equipe, de professores ali da tua equipe antiga, teu professor Marcos Cunha, todo mundo aí. A gente aprendeu a se admirar e respeitar aí cada vez mais. Sou muito grato aí por ter a amizade, a parceria de vocês aí. Muito obrigado, irmão. Fechou, irmão. Um abração. Obrigado mesmo, tá? De coração. E fica em casa, pô. Valeu, osso. Falou. Tô no grupo de risco ainda, hein?